Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quarto episódio do nosso estudo sobre a vaidade e o orgulho, no nosso quarto dia, nós vamos saber sobre a consequência do orgulho, as consequências que o orgulho causa em nossas vidas. Estou um pouco com alergia, então vocês vão ver eu espirrando, coçando meu nariz, porque a alergia hoje atacou. Mas o objetivo é observar e ver como a soberba ela produz destruição. Este nosso conjunto de textos está conectado a um tema central muito claro nas Escrituras. O perigo do orgulho e a necessidade da humildade. Quando olhamos para esses livros, sabedoria, profetas, história e epístolas, vemos como Deus lida de forma consistente com o coração humano ao longo das eras. Vamos começar com nossos versículos chaves que vão nos ajudar ao entendimento. Provérbios capítulo 11, o versículo é o 2. Quando vem o orgulho, chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. O capítulo 11 de Provérbios faz parte da grande coleção máxima de Salomão. Ele funciona como base no antítese, contraste diretos. O capítulo inteiro contrasta este estilo de vida, o coração e o destino do justo e íntegro com o do ímpio e perverso. Ele elabora a honestidade dos negócios, balanças e enganosas e o uso da língua, a generosidade versus a avareza, e como a justiça livra da morte enquanto a perversidade afunda o homem em toda a sua ruína. No hebraico, a palavra orgulho aqui é zadon, que carrega o sentido de arrogância, insolência ou presunção. O versículo mostra uma relação de causa e efeito quase imediata. O orgulho caminha de mãos dadas com a desonra, que significa vergonha, ignomínia. Difícil essa palavra. A segunda parte do versículo usa a palavra tsena, traduzida como humildes ou modestos. É um termo raro do Antigo Testamento, que indica aqueles que reconhecem seus próprios limites diante de Deus e dos homens. A sabedoria, Shokmah, não é apenas intelecto, mas a habilidade prática de viver de modo de agradar a Deus. E ela escolhe morar com quem não tenta inflar a sua própria importância. Ou seja, em nosso convívio, em nosso meio, em nosso caminhar, nós temos muitas instruções. E uma delas é deixar o orgulho de lado e viver uma vida humilde, mansa e humilde. O próprio Jesus, ele diz para sermos mansos e humildes porque ele é manso e humilde. Então, a humildade abre portas e a arrogância fecha todas elas. Num ambiente onde a humildade ela existe, Cristo Jesus habita em todos nós. Aplicação prática. Avalie suas reações quando você é corrigido ou quando alguém recebe o crédito por algo que você fez. Se o seu primeiro instinto é a defensiva ou a indignação, o orgulho, Zadon, está batendo a porta. A humildade aqui não é a autoflagelação, mas o realismo espiritual, reconhecer que tudo que temos veio de Deus. Escolher a modéstia protege você de passar vergonha em público ou espiritual mais adiante. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pequeninos, nos faz avançar para o reino cada vez mais. O livro de Daniel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 30 ao 37. É uma leitura bem extensa. Ele disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital real? Pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade?
As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio uma voz do céu. A isto você está intimado, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi retirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois, par-se-ão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como as penas das águias e suas unhas, como as garras das aves. Mas, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então bendisse o Altíssimo, honrei e glorificarei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno, o seu reino dura geração em geração. Todos os povos da terra são reputados em nada. Ele age como lhe agrada com os seus exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de deter a sua mão ou de lhe dizer o que fizeste. Naquele mesmo instante voltou ao meu entendimento e à excelência e majestade do meu reino. O meu esplendor e o meu antigo estado me foram restituídos. Meus conselheiros e meus nobres me procuraram. Fui restabelecido em meu trono e tornei-me ainda maior do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com orgulho. Este capítulo é um documento único das Escrituras. O testemunho bíblico e oficial do próprio Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo na época. Ele conta sobre um sonho aterrorizante que teve com uma árvore imensa que era derrubada. Daniel interpreta o sonho como um aviso divino. Se o rei não abandonasse o orgulho e não mostrasse misericórdia aos necessitados, ele perderia a sanidade. O rei ignora o aviso, o julgamento cai e ele vive como um animal por 7 anos. É restaurado após reconhecer a soberania de Deus e termina o capítulo louvando ao Senhor. O ápice da arrogância de Nabucodonosor está no uso repentino dos pronomes na primeira pessoa do versículo 30, que eu construí pelo meu grande poder e para a minha glória e majestade. Ele comete o pecado da autoidolatria, esquecendo-se de que Deus o havia colocado ali, conforme Daniel havia dito no capítulo 2. A punição descrita no versículo 32 e 33 assemelha-se a uma condição clínica real conhecida como boantropia, onde o indivíduo acredita ser um boi. O texto bíblico faz um jogo teológico. O homem que quis se erguer como um Deus acabou rebaixado ao nível dos animais. A restauração só acontece quando ele levanta os olhos aos céus. Versículo 34. Um ato físico e espiritual de submissão. Ele conclui reconhecendo que o orgulho bloqueia que o Rei dos céus tem poder absoluto para humilhar e para levantar quem anda com soberba, derrubar, humilhar e levantar quem anda em humildade. Ou seja, a humildade te leva a ter o favor de Deus. A história de Nabucodonosor nos lembra que o sucesso material e a estabilidade profissional podem se tornar armadilhas para o ego. Quando você olhar para as suas conquistas, sua casa, seu diploma, sua empresa, mude o discurso de olha o que eu fiz para olha o que Deus me permitiu administrar. Deus não divide a glória dele com ninguém. E é muito mais indolor se humilhar voluntariamente
do que ser quebrado pela vida para aprender a lição. Nabucodonosor aprendeu. Foi rebelde, mas aprendeu. E você? Será que você está aprendendo com os seus erros? Ou você está deixando pagar para ver? Obadias capítulo 1, versículo 3 e 4. A arrogância do seu coração o enganou. A você que vive nas fendas das rochas e faz sua morada no alto, que diz a você mesmo: quem poderá me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Apenas um capítulo, e é uma profecia de julgamento contra a nação do Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Israel. Em vez de ajudarem seus irmãos de sangue quando Jerusalém foi invadida e saqueada pelos babilônicos, Edom se alegrou com a desgraça de Judá. Entregou os sobreviventes aos inimigos e participou do saque. O capítulo detalha a queda inevitável de Edom por causa dessa traição e desse orgulho. Edom habitava em uma região montanhosa e escarpada, a região de Petra, na atual Jordânia. Suas cidades eram fortalezas naturais esculpidas na rocha, cercadas por desfiladeiros estreitos e de facílimo controle militar. Por isso a pergunta: quem poderá me derrubar? Versículo 3. Não era apenas retórica, eles realmente se sentiam geograficamente e militarmente invencíveis. Obadia usa uma metáfora poderosa. O orgulho opera como uma ilusão de ótica espiritual. A arrogância do seu coração enganou. Eles achavam que estavam seguros no topo do mundo, mas Deus avisa que as barreiras geográficas não significam nada para o Criador. Mesmo que chegassem até as estrelas, que é uma hipérbole, para o ápice do poder e isolamento, a gravidade do juízo de Deus os traria para o chão. Ou seja, quanto mais altos, mais orgulhosos, mais soberbos a gente se torna, maior é a nossa queda. A gente pode se colocar nas estrelas, sentado no trono de Deus. E se a gente se coloca assim, a queda é muito grande. Aplicação. A aplicação aqui é sobre falsas seguranças. Às vezes nos apoiamos em contas bancárias, nos nossos contatos fluentes, nas estabilidades do nosso emprego ou na inteligência que como se fôssemos invencíveis contra as crises da vida. O orgulho nos faz acreditar que estamos acima dos problemas comuns humanos. O texto nos lembra que nenhuma estrutura terrena é autossuficiente para nos blindar se Deus decidir nos confrontar. Nossa única segurança real deve ser a dependência nele, não nas nossas fendas, não no nosso próprio entendimento. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Este capítulo ele encerra a seção de provérbios de Salomão que foram recolhidos e transcritos pelos oficiais reis Ezequias, capítulos 29 e 25 e 29. Ele foca muito em liderança, justiça social e na reação humana à correção. Destaca como o governante justo traz alegria à nação, a importância da disciplina dos filhos e o perigo de ser teimoso diante das advertências de Deus. O versículo 23 atua como um resumo de psicologia espiritual sobre o destino final do ego. O texto original em hebraico traz o paradoxo poético muito bonito. A palavra orgulho aqui, gar-avá, altivez e soberba, o texto diz literalmente que a altivez do homem o rebaixará. Ou seja,
A própria força que o homem usa para tentar se projetar para cima e parecer maior, é a força que vai causar o seu colapso e puxá-lo para baixo. Em contrapartida, o humilde de espírito, o que tem o espírito manso ou baixo, obtém honra, peso, glória e respeito. A dinâmica do reino de Deus funciona de forma invertida ao sistema do mundo. No mundo você se autopromove para ser honrado. No reino você desce para que Deus o eleve. Não busque palcos, aplausos ou validações constantes dos outros. Quando trabalhamos obstinadamente para construir nossa própria reputação baseada na vaidade, criamos uma estrutura frágil que desaba ao menor sinal de crise. Foque em servir as pessoas com integridade nos bastidores. A honra que vem de Deus é orgânica, duradoura e não carrega o peso do medo de cair. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago escreve o tom prático dos profetas e dos livros de sabedoria, mas focados na igreja no Novo Testamento. No capítulo 4, ele confronta duramente as brigas, invejas, discussões dentro da comunidade, diagnosticando que a raiz desses conflitos é o egoísmo e a paixão pelos prazeres deste mundo. O que ele chama de amizade com o mundo. Ele exorta os leitores a submeterem a Deus, resistirem ao diabo e purificarem o coração. O versículo 10 é a chave de virada e a conclusão lógica para restaurar o relacionamento com o Senhor. No grego, o verbo humilhar-se é tapeino, que significa tornar-se baixo, nivelar-se com o chão. O uso do imperativo mostra que a humildade cristã não é um sentido passivo que simplesmente acontece conosco. É uma atitude deliberada ativa. O crente decide se colocar na posição correta do Kyrios, o Senhor soberano. O texto grego diz: tapeinotet enopion tou kyriou, humilhar-se na presença do Senhor. A exaltação, o ipso, prometida por Deus, não é necessariamente o status terreno ou fama, mas a relação espiritual e a restauração de dignidade, a salvação e a aprovação divina no tempo oportuno, como reforça 1 Pedro 5, versículo 6. A humilhação diante de Deus se expressa de forma muito prática na vida de oração e no arrependimento. Orar é, por definição, um ato de humildade, pois ao orar você admite: eu não consigo resolver isso sozinho, preciso de ti. Comece o seu dia dobrando os joelhos físicos ou espiritualmente, reconhecendo sua total dependência da graça de Deus para as próximas horas. Deixe que Ele dite a velocidade e a forma como a sua vida será promovida. Ao cruzar esses textos das Escrituras, percebemos que o orgulho e a humildade não são apenas traços de personalidade ou etiquetas sociais. Eles representam leis espirituais de causa e efeito estabelecida por Deus no governo do universo. Podemos sintetizar o estudo em 3 pilares: a ilusão do orgulho, seja no Provérbio de Salomão, no Palácio de Nabucodonosor, Daniel 4, ou nas rochas intransponíveis de Edom, Obadias 1. O orgulho sempre opera como mecanismo de auto-engano. Ele faz o homem acreditar que é o autor de seu próprio sucesso e que está imune às quedas. O mecanismo de queda? A Bíblia é categórica ao mostrar que Deus resiste ativamente ao soberbo. O fim do orgulho nunca é a sustentabilidade. É sempre a desonra, a ruína, um caos extremo. A perda da própria lucidez, como aconteceu com o rei da Babilônia. A geometria do reino.
Para subir no reino de Deus, o caminho é descer. A sabedoria, a verdadeira honra é a exaltação divina. Não são alcançadas pela força, pela arrogância ou pela autossuficiência, mas pela decisão diária de submeter-se à soberania de Deus e conhecer a nossa pequenez diante dele. Tiago 4, versículo 10. Aqui, a mensagem unificada destes textos é um convite para desacelerarmos as defesas do nosso ego e descansarmos na soberania do nosso Deus, que cuida e eleva aqueles que caminham com o coração quebrantado e humilde. O orgulho promete grandeza, mas produz isolamento. Cegueira espiritual é queda. Vamos nos manter sóbrios. A sobriedade consiste em um coração temeroso ao Senhor e longe da soberba, da ganância, do orgulho e da autopromoção. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, dirija nosso caminho, Pai. Tome cada um de nós em tuas mãos e nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.